Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live aqui no perfil da ESA do Rio de Janeiro. Meu nome é Lisandra Tomé, sou coordenadora de desenvolvimento profissional do advogado aqui da ESA do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos ter uma live muito interessante, muito pertinente a respeito das novas regras de publicidade na advocacia. Nós convidamos o Dr. Ari Haghighan, que ele é o responsável pelo projeto, pelo novo provimento que vai trazer as novas regras a respeito da publicidade na advocacia. Então vão entrando aí para essa live, enquanto vocês estão entrando para essa live, me coloquem aí da onde que vocês estão nos assistindo. Peço para que vocês deixem os seus coraçõezinhos e compartilhem essa live com outros colegas, outros advogados, para que eles possam vir aqui também entender o que está por vir em termos de marketing jurídico, tá? E publicidade para os advogados. Oi, Alexandre da Incompany, tudo bom? Que bom ter você aqui. Vem aqui para essa live para a gente aí conversar com o Dr. Ari e entender tudo o que vai ser, tudo que está aí por vir em termos de mudança nas regras de publicidade da advocacia. Também teremos aqui a professora Marielle Romero, que é a nossa professora oficial de marketing jurídico aqui da ESA do Rio de Janeiro, e ela vai integrar aqui esse debate conosco para poder estar aqui contribuindo também com a sua visão a respeito do marketing jurídico. Então vamos aguardar, o doutor Ari daqui a pouco está chegando, a doutora Marielle, a professora Marielle já chegou aqui, deixa eu já trazê-la. Ela, nossa querida professora Marielle. Aliás, por falar nisso, deixa ela entrar, que ela vai falar com vocês sobre o novo curso que nós estamos promovendo aqui na ESA do Rio de Janeiro, que é a respeito das redes sociais para advogados, né, Marielle? Isso aí, Lisandra. Tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde, quem já está chegando. Enviem aí para os colegas que a live está começando. Lisandra, obrigada aí por esse convite. Você me ouve bem? Eu te escuto bem. O pessoal está ouvindo bem a gente? Digam, Isabela, oi, Isabela. E aí já quero aproveitar, Lisandra, para reforçar o seu convite ao pessoal sobre esse curso de redes sociais para advogados, que a gente vai aproveitar muita coisa do que a gente ouviu aqui hoje para atualizar o conteúdo do curso com essas novidades que podem estar disponíveis aí para a advocacia, para a publicidade da advocacia. E na próxima quinta-feira também já estão abertas as inscrições para a aula inaugural desse curso, que é uma aula aberta, gratuita, que a gente vai dar um panorama geral aí sobre as redes sociais para advogados. Então, tanto para a aula quanto para o curso, as inscrições são pelo site da ESA, esa.oabrj.org.br. Tem o link na bio do perfil da ESA, mas não vai lá agora não. Fiquem por aqui, chamem os amigos, chamem os colegas para a gente poder começar esse bate-papo. O doutor Ari já está por aqui. Já está por aqui, já solicitou acesso. Vamos aqui para que ele também possa entrar aqui na nossa live. Vamos ver se dá direitinho, né? Fazer live com 3 pessoas aqui. Agora o Instagram deixa a gente essa novidade, né, no Instagram. Ficou ótimo. Boa tarde, doutor Ari. Boa tarde, doutor Ari. Tudo bom? Tudo bem, Lisandra? Tudo bem, Marielle? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, de vir aqui fazer essa live no perfil da ESA do Rio de Janeiro. Quero agradecer em nome da ESA e também da Coordenação de Desenvolvimento Profissional do Advogado, que esse tema é muito importante. Então, a gente não teria como deixar de trazer para falar sobre isso. Muito bom. E está gerando muita ansiedade, né, em todo mundo também. Eu estou feliz de estar aqui conversando com vocês. Já estive aí no Rio em 2 ocasiões discutindo esse tema, né? Quando a gente fez uma rodada pelo país, foi muito bacana. Muitos jovens advogados, sobretudo do interior. Foi um bom bate-papo. O pessoal está ansioso aí, querendo saber a respeito das novas regras. E nós também que damos aula, eu também dou aula de marketing jurídico, a professora Marielle. Eu acabei semana passada 2 cursos de marketing jurídico e os advogados estão ávidos, querendo saber quando que vai ser votado o novo provimento, as novas regras e realmente o que está por vir
na advocacia. Bom, a previsão de votação é agora dia 18 de maio, no Conselho, né? Quero dar um abraço nos meus amigos do Mato Grosso do Sul que estão aqui conosco também, o Edson e o César Palumbo. Você vê que a audiência da ESA do Rio ultrapassa as fronteiras cariocas, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso perfil da ESA. Aliás, hoje é a internet, né, doutora Ari? Por isso que acho que essas regras aí estão sendo... Hoje ultrapassa a região onde o advogado vive, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, inclusive. Mas, enfim, respondendo vocês duas, a previsão é de votação agora é dia 18, tá? Daqui a 2 no Conselho Federal. Ai, que bom. A relatora é a conselheira Sandra Krieger, de Santa Catarina. A bola hoje está com ela e a equipe nossa do grupo de trabalho está acompanhando as sugestões que vieram do Colégio de Presidentes e que termina dia 5, o prazo final para a apresentação de propostas de emendas ao texto, né? E também, no prazo, os conselheiros federais foi ajustado, eles também têm que apresentar emendas. Então, com base nisso, o grupo de trabalho mais a relatora vão se reunir para decidir se nós vamos acolher em parte, ou não acolher para levar a discussão lá no plenário, né? Então, o que é importante ficar como ponto inicial do nosso bate-papo aqui? O grupo apresentou uma proposta de provimento, essa que vocês conhecem, está lá no site do Conselho Federal, eu estou trabalhando em cima dela. Mas o texto final é aquele que vai ser votado no pleno do Conselho Federal. Então, eu acredito que pelo menos os eixos que nós estamos trabalhando sejam mantidos. Mas algumas mudanças podem vir, inclusive porque alguns ajustes são necessários, é natural, né? É um texto eu não diria de lei, porque não é de lei, mas é de provimento, é uma regra interna da nossa instituição, que vale para toda a advocacia. São 81 conselheiros, é um tema deveras polêmico, né? Um abraço para o Cagé, que está aí conosco, eterno presidente do César, um grande companheiro, conselheiro federal, de primeiríssima qualidade. Enfim, essa proposta ela está excelente, doutora Ari, realmente parabéns. Mas é muito importante, veio assim, numa hora super pertinente, para realmente não deixar nenhuma dúvida a respeito das regras de publicidade e marketing jurídico, né? Com certeza. A ideia do texto, eu sempre digo para as pessoas, por que vocês foram mexer com isso? Nós fomos mexer com isso porque quando nós chegamos lá no Conselho Federal, junto com o Felipe, nós nos deparamos com duas questões que me incomodaram muito. Um abraço ao doutor Atílio aí também, juiz de direito aqui do Mato Grosso do Sul, que está conosco. Veja, o que aconteceu, Mariellen e Lisandra, nós nos deparamos com algumas questões. A primeira é decisões do Tribunal de Ética do Brasil afora sobre esse tema de publicidade, cada um decidindo de uma certa maneira. Exatamente. Os mais modernos, né, eu diria mais de vanguarda, permitindo o uso de algumas ferramentas tecnológicas, tá? Permitindo alguns comportamentos do advogado, né, na forma de lidar com o público em geral. E outros mais ortodoxos, eu diria, não permitindo isso. Isso trouxe uma inquietação para o meu coração, porque eu, como presidente da segunda Câmara, que julga em último grau de recurso os processos éticos na OAB, aquilo me incomodou muito. Porque percebam, nós cobramos do judiciário segurança jurídica e não levamos isso para o sistema OAB, na medida em que não há uma uniformização em relação a esses temas, né? E o que me preocupou muito naquela oportunidade foi os escritórios hoje não estão mais limitados ao território físico onde eles estão instalados, né? Duas estão aí no Rio, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e nós estamos debatendo esse tema. Né? E isso nós temos que lembrar, começou antes da pandemia. Exato. Pior ainda, eu diria, mais atual ainda, mais necessário ainda discutir esse tema, porque todo mundo, por conta do isolamento social, se viu obrigado a recorrer às ferramentas tecnológicas para se comunicar, até para sobreviver, falar com familiares, parentes, trabalhar, se relacionar com o cliente. Nós, do mundo jurídico, sobre quem atua no contencioso, foi obrigado a migrar para as redes sociais para fazer sustentações orais, peticionamento, ou seja,
houve uma aceleração naquilo que já era um processo natural de transformação. Exatamente. Graças a Deus, nós já estávamos com o tema em andamento. E aí ele Sim. se tornou, mais do que atual, ele se tornou, na visão da diretoria do Conselho Federal, ele se tornou premente, necessário, né? Então, isso surgiu por conta dessa dissidência, né? Uns dizendo, pode usar, por exemplo, Instagram, outros não podem, pode usar Google Ads, outros não podem. E isso trouxe uma insegurança que nós precisávamos resolver. Estava causando uma desigualdade também, né, doutora Ari? Eu escutava isso muito dos meus alunos. Claro. Eu mesma, quando ia explicar nas aulas, Google Ads, tem estados que permitem, tem estados que não permitem, patrocínio, né, de publicação. E aí causava uma indignação, né, na classe dos advogados e uma desigualdade, né? Um tratamento desigual dependendo do estado. Com certeza. E a jovem advocacia, eu posso afirmar isso, porque nessas andanças pelo país aí, eu passei por 14 estados. Não fui a todos por conta da pandemia. Mas depois eu fiz algumas lives. A de vocês é a número 74. 74. Uau! 74. Esse tema. Então, eu fiz um levantamento, a gente conversou com mais de 100 mil advogados. Né, 10% da advocacia brasileira. E o sentimento, quase que da imensa maioria, quase unânime, eu diria, é de que há necessidade de um aprimoramento, de uma flexibilização dessas regras, porque há uma certa incompreensão. Por que a OAB é tão, digamos assim, rígida, tão limitado a publicidade do advogado, na medida em que nós somos um ser que vive numa sociedade que precisa hoje de usar esses instrumentos tecnológicos para poder desenvolver o seu papel profissional, né? Então, há uma certa incompreensão e eu diria até uma indignação, sobretudo do jovem. E quando você vai realmente mergulhar nesse assunto, você percebe que, por exemplo, os grandes escritórios que têm uma estrutura, tem dinheiro, tem a possibilidade de contratar um especialista em marketing, né? Sobretudo em marketing jurídico, eles contam com uma assessoria qualificada e conseguem levar uma mensagem para o teu mercado de trabalho. Também esse é um ponto, né, Lisandra e Marielle? Eu sempre digo para os jovens, as redes sociais elas vão servir de canal de comunicação. Necessariamente. A rede social não é a que vai transformar a vida do profissional. Eu digo que eu busquei algumas pesquisas e percebi que ainda o grande indutor de negócios ainda é o boca a boca na nossa profissão, né? As pessoas têm uma falsa impressão de que... Quero dar um abraço aí para a Juliana, né? A também Juliana Pacheco. A Juliana Pacheco. Juliana Pacheco. Então, as pessoas têm uma falsa impressão, na minha visão, de que, não, com a liberação da OAB eu vou ficar rico, vou fazer um monte de negócio. Pois é, falsa impressão, né? Eu digo isso para os jovens. Exatamente isso. Até porque começaram a fazer como é que eu vou dizer? Uma ilusão, né? Uma ilusão de que hoje tudo se resolve por meio do marketing digital, venda de cursos online. O advogado novo, ele está muito iludido com relação a isso, né? Todo o marketing digital, venda de curso online, que isso vai mudar a vida dele completamente e ele vai ficar rico de uma hora para outra. E não é assim que funciona, né? A rede social, como o senhor falou, é um relacionamento, é o início do relacionamento com o cliente. É isso. O que eu sempre digo para todo mundo, sobretudo para os jovens, é isso. O que nós queremos? Nós queremos, primeiro, diminuir esse fosso que existe hoje, porque a nossa regra é do ano de 2000, nós estamos em 21, ou seja, completou a maioridade, né? E não é porque completou a maioridade. Eu sou a favor de que as leis precisam vir para ficar, para permanecer no tempo, mas nós precisamos, na verdade, fazer adequação ao que nós estamos vivendo, né? Justamente o provimento de 2000, ele precisa de atualização, porque são nesses 20, eu diria especificamente nos últimos 10 anos, é que nós tivemos grandes transformações tecnológicas, né? E a ordem não se preocupou com isso. Esse talvez seja a grande culpa que a instituição precisa fazer. Nós não nos preocupamos com isso, nós não olhamos, enquanto dirigente de ordem, para esses milhares de advogados que estão aí, que têm dificuldade de se relacionar, não tem possibilidade de contratar uma boa
um bom profissional, né? E não tem um veículo, né? Porque se aqueles veículos que estão autorizados pelo provimento atual são muito limitados. Então, Sim. o que eu digo sempre é o que nós queremos, atualizar as ferramentas para que vocês possam se comunicar. Isso. Comunicação. Aí é que vocês vão separar o joio do trigo, ou seja, aquele que levar um conteúdo qualificado pode, mas não necessariamente deve, mas pode despertar a atenção de um cliente e começar, como a Lisandra colocou aí, um novo relacionamento, né? Quero também dar um abraço. Doutor Ari, né? Nosso corregedor aí do Rio de Janeiro, meu querido amigo. Exato, eu queria fazer essa menção ao doutor André Viz, que foi até quem nos apoiou aqui nesse encontro, né, para permitir esse contato. Agradecer a ele e aproveitar, doutor Ari, para justamente pegar esse gancho que o senhor está colocando. E uma coisa que eu notei nessa proposta de texto é que ele atualiza alguns pontos, principalmente em questão de ferramentas para publicidade, para o marketing jurídico, mas ele não altera substancialmente o artigo 39 do Código de Ética. E aí a gente pode dizer, então, que o conteúdo informativo, ele continua sendo a linha mestra, a linha guia do trabalho de publicidade e marketing para a advocacia? Com certeza eu respondo para você que sim. E respondo com base em duas questões. A primeira, a advocacia não quer essa mudança, nem o jovem quer. Ele quer ter acesso a ferramentas, ele quer flexibilização nos veículos, mas ele quer, e isso foi respondido na pesquisa, maciçamente, ele quer a manutenção de uma linha, que é essa linha de conteúdo, justamente para não descambar a nossa publicidade, não vulgarizar, não banalizar a nossa profissão a partir de mensagens que não têm nada a ver com conteúdos de natureza ou pessoal, profissional ou técnica. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque além de viajar e ouvir a classe, nós colocamos isso lá no nosso link de perguntas, né? E maciçamente a nossa foi nesse sentido. Eu até quero lembrar que em uma das visitas que eu fiz em São Paulo, um único colega só, pelo menos nas sessões presenciais, é que diz, por que a gente não copia o modelo americano, libera tudo, cada um que se vira e tal. Aí eu contei para ele um pouco da história do que é o AB, a história de conquistas, as penas da nossa profissão, que está inserida na Constituição da República, é a única profissão privada que está na Constituição. Contei para ele como é que nós conquistamos uma série de prerrogativas profissionais do Congresso Nacional, como é que é a nossa batalha, o nosso trabalho, e a respeitabilidade da nossa instituição, fruto da seriedade, inclusive, do nosso relacionamento. Eu disse para ele, olha, se a gente transformar a advocacia, eu uso essa expressão, num produto de prateleira de supermercado, como é o modelo americano, aí o critério não vai ser qualificação, vai ser preço. Exato. Se isso acontecer, nós também vamos nos sujeitar ao Código de Defesa do Consumidor. Você quer isso para você? Ou seja, o advogado hoje tem uma atividade de meio. Eu, pelo menos, e acho que a grande maioria, cobra independentemente do resultado da ação judicial, ou do parecer, ou da consulta. Se nós nos transformarmos num produto de prateleira, nós vamos estar sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Aí é o seguinte, quem perdeu a causa tem que devolver o dinheiro. Você quer isso? Aí o cara muda de visão. Porque o jovem também, e isso aí não é uma crítica ao jovem, mas ele desconhece um passado. Sim, sim. Da nossa instituição, ele já nasceu neste momento de pós-tecnologia. E eu brinco, eu tenho 50 anos, eu falo, eu sou um ser em transformação. Eu comecei na máquina de escrever, estagiário, depois elétrica, depois peguei como advogado já os primeiros computadores, aqueles computadores que quase não tinham nada, para depois a gente ir para os computadores mais modernos, ir para a Apple e agora chegar nessa fase de peticionar no celular. Né? Então, quem passou por tudo isso valoriza o passado. Né? Quem começa já nessa fase moderna não compreende, mas por que dessas restrições e tal? Porque ele não olhou para trás um pouco. Então, a gente também precisa olhar um pouquinho para a história da nossa profissão. Né? Imagine vocês, se a gente fizer um libera geral, primeiro, a OAB não tem como fiscalizar isso, vai virar uma baderna. Segundo,
Ah, mas então pela ineficiência da entidade vocês restringem? Não. É pelo modelo da advocacia brasileira. Nós copiamos esse modelo europeu, francês, de sobriedade. E eu acho que isso vai dar certo, e até porque o jovem não quer mudar. Ele não quer mudar. O jovem, ele sente dificuldade, e o mais velho, que eu vejo isso muito pelo público que faz os meus cursos de marketing jurídico, acredito que a Marielle também, os mais velhos sentem dificuldade de se adaptar às tecnologias atuais para fazer o marketing, porque eles ainda são muito presos ao tipo de relacionamento e o tipo de marketing boca a boca que tinha no passado, que hoje está todo mundo indo para as redes sociais, mas fazendo um marketing que eu acho que acredito que com essas novas regras e até com o comitê agora de marketing jurídico, vai haver uma maior fiscalização e regulação também com relação à forma, o formato com que será feito essa publicidade. Porque eu mesma já vi nas redes sociais alguns jovens utilizando a forma de uma forma que, para mim, viola a sobriedade e a discrição que a advocacia requer. Até já antecipando um pouco isso, a gente tem aqui umas perguntas, mas eu queria até antecipar esse tema. Como é que o senhor vê isso, doutor Ari? Alguns, que a gente tem hoje vários formatos, TikTok, a gente tem o Reels, que são formatos que, se você souber utilizar bem, você consegue fazer a publicidade utilizando conteúdo informativo. Mas a gente tem visto aí uma massa de advogados jovens que utilizam essas ferramentas como os marqueteiros digitais de outras profissões utilizam, mas que, a meu ver, não pode ser utilizado na advocacia, porque viola justamente essa sobriedade e discrição que a classe requer. Bom, eu concordo contigo, tá? O que eu sempre tenho dito é o seguinte: não é o veículo que vai tornar a publicidade legal ou ilegal, e sim a mensagem, né? Você pode usar de toda a tecnologia, de toda a ferramenta digital que o mercado hoje, que o mundo te proporciona, mas a mensagem tem que ser de conteúdo, né? Tá claro isso na proposta de produto, tem que ser de conteúdo. Então, as pessoas perguntam o que vai poder na rede social. Eu brinco, vai poder o que pode hoje, conteúdo, né? O que vai permitir que mais pessoas tenham acesso a instrumentos universais que são mais baratos. Agora, não adianta eu, que sou advogado, querer desenvolver a minha publicidade. Eu preciso recorrer a um profissional. E eu sempre tenho dito o seguinte, até porque eu participo da OAB, a gente faz campanha de ordem, há muita dificuldade dos profissionais da publicidade que não se relacionam com o nosso mundo de compreender a nossa linguagem. Mas hoje o marketing jurídico, ele tem despertado, né, uma série de profissionais aí na área de marketing para este segmento. Então, o que nós precisamos fazer é procurar esses profissionais, né, para poder estar dentro. A publicidade ela pode ser moderna, mas ela tem que estar dentro desses critérios de sobriedade, né? Eu vi uma pergunta aqui da Fernanda Ramos, né? Fernanda diz: mas a OAB vai conseguir controlar tudo isso? Fernanda, como eu te disse, eu estava dizendo aqui para a Lisandra e para a Marielle, né? A OAB deixou de lado isso no passado. Nessa gestão, ela resolveu enfrentar esse tema. O que nós estamos fazendo? Ao mesmo tempo que nós estamos avançando no ponto da publicidade, nós criamos a Coordenação Nacional de Fiscalização, que está comigo também, a minha pasta lá na Corregedoria. Nós estamos investindo em tecnologia, recursos humanos, justamente para poder ter uma fiscalização mais eficaz. E a gente está começando a dar conta, sim. Nós conseguimos já visualizar mais de 1.000 denúncias, através de denúncias, mais de 1.000 denúncias recebidas, um órgão novo que foi criado recentemente. Publicidade totalmente irregular, as pessoas usando essas ferramentas para fazer dancinha, para chamar atenção, para mostrar carro bonito, para mostrar mulher bonita, para mostrar casa bonita, helicóptero, lancha, e tudo isso com a mensagem que a advocacia quer de conteúdo. Isso não tem nada com conteúdo. Nós estamos nos preparando, sim, para fazer uma boa fiscalização. Mas, acima de tudo, nós não queremos ser da OAB. Um dia falaram, o Ari é o xerife. Não, não sou xerife. O que eu quis, o que eu quero, o que meu grupo de trabalho quer, o que essa diretoria quis, é trazer a possibilidade do jovem advogado dizer para o mercado: eu estou aqui.
mas separar um e outro pelo conteúdo, porque eu acho, e eu tenho certeza que tanto a Lisandra e a Marielle concordam comigo, eu acho que é agora que você vai saber quem é o bom profissional ou não é, permitindo o acesso universal, mas separando aquele que tem conteúdo do que não tem. Até porque eu sempre falo para os jovens advogados, vocês acham que um grande empresário, um CEO de uma multinacional vai contratar alguém que fica fazendo dancinha em rede social? Você acha que ele vai contratar alguém que só porque a pessoa está mostrando uma mulher ou de biquíni ou numa calça apertada? Gente, isso aqui é advocacia, é negócio, nós estamos tratando de negócio, da vida das pessoas, né, do patrimônio. Não é essa a mensagem que vai ser transformadora. Eu não acredito nisso. Eu não Também não acredito. acredito. Eu Não, acredito também não. Até, que nós temos bons valores aí que não têm acesso à publicidade tradicional. Então, as redes Eu até sociais... prego isso nas minhas aulas com os meus clientes. A Marielle, tenho certeza que também faz isso. também. Que não é dançando. Você pode usar o Reels, eu ensino até os meus clientes. Hoje eu sou head de marketing de um escritório de advocacia aqui no Rio. Eles me colocaram lá justamente para poder auxiliar o escritório a fazer esse trabalho bem feito. E eu falo, o escritório pode usar o Reels, mas de uma forma sóbria, de uma forma para passar conteúdo. Não é a ferramenta, é como você vai usar a ferramenta. E essa questão que o doutor falou, eu achei ótima, sobre que até tem um parágrafo único do artigo 8º, que ele reza justamente o seguinte, que a publicidade ela tem que ser feita de forma sóbria, discreta e informativa, e a divulgação do perfil profissional ela deve se dar sem ostentação. Então, acredito que o senhor já até nos respondeu o que é o sem ostentação, né? Que é não utilizar seu perfil profissional para mostrar de forma glamurosa, que eu chamo muito do marketing da ostentação, que eu acho ele horroroso. Marketing da ostentação. Que é você ficar mostrando, né, o que você tem de bens para mostrar para outra pessoa que você tem sucesso financeiro, e isso porque você é um bom profissional, né? Mais, né? Porque eu posso ser filho de rico, não é o meu caso, mas eu posso ser filho de rico e o papai falou, vou patrocinar meu filho, vou dar um escritório bonito, um carrão para ele. Isso não significa nada e eu não acredito que as pessoas contratam com base nessa mensagem. Não sei, vocês que são profissionais, mas na pesquisa que eu mandei, o maior índice de contratação ainda é indicação. Sim, o boca a boca é o maior índice, ainda é o melhor marketing, né? Ainda é, sem dúvida. E, na verdade, acaba que, como a Lisandra comentou no começo da nossa conversa, a rede social ela é o início de um relacionamento e ela também é a ampliação um pouco desse boca a boca, né? Dessa indicação, quando você tem alguém ali comentando, referendando aquele conteúdo que você está explicitando ali nas redes sociais. Doutora Ari, eu queria fazer uma pergunta assim, de ordem bem prática, assim, bem específica, ainda aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da forma e a questão do conteúdo. No artigo 3º, o texto da proposta fala sobre a utilização de orações ou expressões persuasivas. E eu fiquei um pouco com essa dúvida. Algumas pessoas também já me perguntaram, mas Marielle, o que vem a ser expressões ou orações persuasivas? A gente está falando de frases muito diretamente relacionadas a contrate, entre em contato, peça um orçamento, ou tem alguma outra sutileza que os advogados e advogadas precisam estar atentos na hora de produzir o conteúdo em sendo aprovada essa proposta na forma como ela está hoje? Aqui no inciso 4º do artigo 3º, ele fala a utilização de orações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. É aquilo que o advogado diz, eu sou bom porque eu ganhei a causa tal. É nesse sentido, eu sou melhor que o meu concorrente porque eu fiz isso. Né? Esse autoengrandecimento, o mercado é que precisa reconhecer você como um bom profissional. Né? Não é você que vai ficar ali alimentando o seu ego, né? Dizendo, não, eu sou bom por causa disso. Então, a ideia dessas expressões são nesse sentido, de o próprio profissional, a própria mensagem, fazer o autoengrandecimento daquele profissional para dizer, ó, venha comigo, porque eu que sou o bambambam daqui do mercado. É isso. Você pode dizer, olha, eu patrocino determinada ação, conheço tal assunto, sou expert nisso,
mas sem essas mensagens persuasivas nesse sentido, de você tentar, eu vou para uma linguagem mais popular, laçar o cliente, né? Com base nessa perspectiva de que, ó, comigo tá tudo certo, né? Como acontece, por exemplo, eu vi uma publicidade um dia desses aí, pô, é uma vergonha isso até falar. Black Friday da advocacia. Hoje o serviço tal está custando tanto. Gente, eu não acredito que ninguém vai contratar uma pessoa nesse sentido, sabia? De verdade. Acho que o comportamento do advogado é mostrar qualificação, conteúdo. É assim que nós vamos nos diferenciar um dos outros, né? Na especialização. Não transformando a nossa profissão e o nosso serviço, como eu falei, em produtos Prateleira, que não produtos pode ser prateleira. resolvido por preço, nem por aspectos outros que não sejam conteúdo, né? Não adianta. Isso aqui não é um carro que você bota lá uma mulher bonita para chamar a atenção do carro, né? Isso não é uma viagem que você desperta lá uma praia, enfim. Agora, doutor Ari, aqui nessa utilização aqui de expressões persuasivas, porque o antigo provimento ele vedava que o advogado ele pudesse divulgar depoimentos de clientes. Aqui entraria o depoimento de clientes? O cliente deliberadamente foi lá e deixou um depoimento para o advogado e ele divulga na rede social dele, ou ele divulga no site. Como é que fica isso? Eu penso assim, vou dar a minha opinião, tá? Primeiro, o nosso código de ética diz que nós temos que assegurar o sigilo das informações. Então, ele teria de... Essa pergunta foi feita várias vezes. Ele teria de ter lá um contrato ou uma autorização do cliente para divulgar informações de um cliente. Salvo aqueles casos públicos, né? Por exemplo, se você advoga para um político, né? E aí a própria imprensa se interessa, não pelo advogado, mas pelo caso, acaba com que o advogado acabe dando entrevistas, falando, aí é um caso público, de repercussão pública, né? Mas vamos tratar de relações privadas. Primeira coisa que eu digo é que o advogado vai ter que ter autorização do cliente para usar ou imagem ou informações daquele cliente, senão ele vai ter um problema com o cliente. Esse é o primeiro ponto. Mas se o cliente foi deliberadamente e colocou no site, ou colocou no LinkedIn, que tem um espaço... Se ele, cliente, deliberadamente, por manifestação de vontade, entra no site ou no Instagram do cliente e dá um depoimento, eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum nesse sentido, porque aí eu não estou, na verdade, tratando daquela expressão persuasiva ou de autoengrandecimento ou com um propósito subliminar de angariar. Aí é o cliente que veio e diz, olha, eu gostei do trabalho desse profissional. Não, eu não vejo problema algum nesse sentido. Uhum. É uma postura até passiva do advogado, pelo menos até que se prove em contrário, né? O cliente foi lá e acho que isso é natural, né? Aham. Tá. Eu não tenho problema algum. Não acho. Porque o outro vedava, né? Dizer que não podia ter depoimentos no site, não podia ter depoimento. E aí deixava uma dúvida se o cliente viesse deliberadamente e deixasse lá um depoimento, se o advogado tinha que tirar aquilo ou se ele podia manter no site dele o depoimento do cliente, ou no LinkedIn, que você também pode recomendar, fazer recomendação, escrever a respeito do advogado, se ele teria que tirar do perfil dele. A gente precisa ter um pouco de bom senso também. Acho que as regras da OAB atuais me pecam pela falta de bom senso, né? Se eu sou um cliente, fui super bem atendido, se a causa ou a questão, porque às vezes é só um parecer, uma consulta, que o advogado me atendeu, ela tem, digamos assim, repetição, né? É repetitiva na vida das pessoas do cotidiano. Né? E eu quero, por livre e espontânea vontade, fazer um agradecimento ou deixar um depoimento, onde é que está o óbice disso? Não vejo problema nenhum, até porque a postura aqui seria da propaganda passiva, na medida em que outros vão entrar no site, vão entrar no Instagram e vão ver. Não é o advogado que está falando, olha, consegui 20 depoimentos, né? Isso ele não pode fazer. Sim, sim. Agora, se eu procuro um profissional, eu acho que isso até é um critério, né? De repente, vamos lá, né, Lisandra? Você... Eu acho que é um critério para ver se o advogado é bom mesmo. Um critério. Né? Ou aquela pessoa escreveu no stories dela. Ai, meu advogado, adorei esse advogado. E o advogado marcou o advogado. Isso. Não tem problema nenhum. Agora, aonde que nós nos preocupamos, de certa maneira?
é na possibilidade de, por exemplo, personalidades públicas ou blogueiros que têm aí, digamos, milhares de Sim. seguidores, começar a Os influencers. Uhum. Fazer trabalho de diretamente, porque influencer. aí você Porque tem alguns advogados pagando influencers. quer dizer, eu burlo a norma para dizer, não fui eu, ele que falou, né? Aí ele tem lá 500 mil seguidores, isso vai dar uma bombada, vamos falar aqui no meu perfil. Aí nós precisamos ir, o caso concreto é que vai decidir. Se esse blogueiro aí não é cliente, não foi atendido pelo advogado, vai ficar na cara que tem uma outra tipo de relação aí comercial, né? Uhum. Agora, E aí isso é vedado, né? O advogado pagar o influencer para ficar fazendo propaganda dele na rede social dele. por exemplo, vamos falar aqui de personalidades públicas. Poxa, quem advoga para artista, vocês estão no Rio de Janeiro, naturalmente acaba tendo uma exposição. Quem advoga para políticos, eu sou advogado eleitoralista, faço eleições, já advoguei para prefeitos, governadores. Chega na época da eleição, minha imagem sai toda semana no jornal. Por quê? Não que eu sou importante, o cliente é importante, né? Nós estamos vivendo aí, por exemplo, gostem ou não gostem, não vou entrar nesse mérito, vários advogados aí do atual presidente da República, que ninguém sabia nem quem que era e hoje estão famosos, né? Advogado do presidente, sai na Veja, sai na Isto É, na Exame, no jornal. Isso é natural, porque o político leva, como o homem e a mulher públicos levam, né? Não vamos falar só em classe política, né? Pessoas públicas acabam levando o teu profissional a um outro patamar, né? Uhum. Agora, isso é natural. Isso é um mérito da pessoa que desenvolveu um bom trabalho, porque também tem o contrário, né? Você pega aí um artista famoso para defender uma demanda aí de direito autoral, de imagem, perde também, o artista vai lá e denigra a imagem da pessoa. Então, o brinco do negócio. Para isso, a gente não tem o que fazer. Está na vida, está na sorte da vida de você ser contratado e ter sucesso, porque também se não tiver sucesso, pode ser difamado, né? Agora, eu estimular esses influenciadores aí monetizando relação, ou até, se você falar bem de mim, eu vou te atender aqui, vou te dar, sei lá, 10 pareceres ou 2 ações, aí é complicado, né? Aí o Tribunal de Ética vai agir, tá? Porque não tem influenciador falar de mim sem nem me conhecer, sem eu nunca ter patrocinado uma ação dele e tal. Doutora Ari, deixa eu aproveitar esse gancho, né, dessas relações monetizadas para trazer também uma outra pergunta que já me fizeram em relação ao texto da proposta de novo provimento, que não tem a ver com influências, mas no texto tem uma passagem que fala sobre que veda o pagamento para a aparição do escritório do advogado em rankings, em pesquisas. A gente sabe que hoje as metodologias da maior parte dos rankings e das pesquisas, ela não passa inicialmente por um pagamento, né? As pesquisas são feitas com empresas, enfim, representantes jurídicos normalmente das empresas, mas existem subprodutos dos rankings que muitas vezes são oferecidos aos escritórios. E aí o texto gerou essa dúvida em algumas pessoas que vieram me perguntar, e eu queria aproveitar esse momento para repassar a pergunta ao senhor. Muito bom, viu, Mariela, em tua pergunta, porque eu tive uma reunião de trabalho semana passada com uma empresa que produz esses anuários. Eles vieram falar comigo e eu tenho recebido todo mundo, porque, primeiro, eu não sou dono da verdade, dono da razão. Segundo, o texto realmente precisa de aperfeiçoamento, né? Até porque eu sou um advogado, gente. A maioria dessas terminologias eu nem conhecia. Eu não tinha Instagram. Eu fui ter Instagram quando eu vi saber, né? Eu já tenho um escritório, graças a Deus, consolidado. Não é esta ferramenta. Ela pode me ajudar, mas ela não é determinante na minha vida profissional, mas ela pode me ajudar, né? Então eu nem tinha isso. Então eu tenho até dificuldade com alguns temas aqui, eu preciso reconhecer isso. Eu recorri a muitos profissionais, a Juliana é uma pessoa que conversou muito comigo, o Bertozzi lá do Paraná, que todo mundo conhece, conversou comigo, né? A gente recorreu a algumas pessoas que lidam com redes sociais, com Instagram, com relações monetizadas, para compreender. Eu confesso para vocês que eu comecei
esta caminhada entendendo que não deveria ter pagamento. E terminei entendendo que deveria ter pagamento, sim, porque sem pagamento a entrega é muito diminuta, né? E você pode permitir isso quando você quer direcionar uma publicidade para um público específico. Agora, quando você quer falar para o mercado aberto, aí a gente está restringindo. Mas eu estou convencido de que pode, sim, até porque não são grandes pagamentos. Bom, mas voltando na tua questão. Então, eu conversei com uma empresa que eu reputo séria, que trata desses anuários, e eles me mostraram que no anexo, quando eu tratava dos anuários, realmente ficou dúbio a nossa informação sobre despesa para viabilizar anúncio ou aparição em anuário. Então, a gente está fazendo uma correção para dizer o seguinte, que os anúncios, aquelas publicidades, tudo bem, pode pagar, né? O que não pode pagar é a aparição. Tipo, você tem um critério técnico aí de avaliação dos, vamos lá, dos melhores e tal. Você tem lá um critério técnico que, se eu pedir, você tem que me apresentar, né? Por que o escritório tal está aqui? Ele está aqui porque a metodologia levou ele aqui dessa forma. A, B, C, essa é a fórmula. Tudo bem. Isso a gente não concorda que pague. Uhum. É porque você está avalizando o profissional como um dos melhores, aquele escritório como um dos melhores. E aí você paga para ser avalizado? Tá errado, né? Não pode. Sério, né? E não tem melhores e maiores. Aí tem quem pagou e quem não pagou. Então eu disse para eles, olha, por que a gente partiu para isso? Porque, muito embora tenham empresas sérias, especializadas nisso, que façam um ranqueamento realmente, tem gente que não faz. Eu já recebi e-mails. Perguntando se eu queria estar no tal lugar, custava tanto. Né? Vários conselheiros federais da OAB já me mandaram também. Então, o que a gente precisa separar? É óbvio que as empresas precisam sobreviver. Sobrevive como um anuário da publicidade, né? Então, você tem todo o anexo da publicidade, onde você vai botar aquela publicidade moderada, que é, geralmente, a marca do escritório, com endereço e tal, né? Um anúncio do escritório, né? Isso pode. Isso ok. Dentro do anuário. Dentro do anuário. E não pode pagar para estar ranqueado aí, né? Ah, sim. É que é diferente, né? Sim, mas é que eu disse para ele, gente, vocês estão no Rio de Janeiro. No caso, ele estava em São Paulo. É uma outra visão. Vai para o interior do Brasil. O que tem no interior do Brasil? Não tem anuário, mas tem lá os colunistas sociais que, final do ano, vamos... Fazem. Troféu, que imita o troféu do Oscar, né? Sim. Os melhores e maiores da cidade ou do estado. E aí é tudo pago. É tudo pago. Não quero nenhum. Entendi. Aí, publicitário, médico, tal, e advogado. Aí o cara vai para a rede social dele e ganhei o prêmio de o melhor do meu estado. E a gente sabe que ali ele pagou para estar ali. Então a gente não quer atacar os profissionais sérios do mercado que têm critérios de ranqueamento. A gente quer atacar esse tipo de publicidade que leva uma mensagem mentirosa, né? Tá? Sim. Perfeito. Agora, como que vai ser feita essa fiscalização, doutora Ari, desses... Porque eu vejo muito também advogados de interior divulgando troféus, dizendo que foram indicados como o melhor da cidade. Como é que vai ser feito? Colocando um selo. Então, isso, selo e tal, isso aí. Então, com relação aos anuários, a gente está arrumando a redação para deixar claro o seguinte, a publicidade lá na página tal, tudo bem. O que não pode é monetizar para estar ranqueado, tá? Bom. Perfeito. Ótimo. Nós temos hoje aí mais de 1.000 subseções da OAB no Brasil, né? Então, esses lugares podem receber as denúncias. A gente tem lá a Coordenação Nacional de Fiscalização no Conselho Federal, que você pode mandar um e-mail, pode mandar fotografia, pode mandar vídeo, pode mandar tudo. Quem recebe isso é a minha equipe. Então, nós vamos fiscalizar a partir de reclamação dos outros, né? Nós não temos outro mecanismo para fazer essa fiscalização. E nós estamos, como eu disse aqui no começo do nosso bate-papo, investindo em bastante tecnologia, em robô, né? Para poder, na verdade, fazer uma busca mais eficaz. E a gente tem conseguido, viu? Tem várias empresas aí que
se passam por escritórios de advocacia, oferecendo acordo com empresa de companhia aérea, consumidor, PROCON, responsabilidade civil, como é que fala, previdenciário, e a gente tem conseguido fazer essa fiscalização. Agora, a gente depende da colaboração de todo mundo, né? Uhum. De toda a sociedade, né? Esse é até um ponto assim que eu gostaria também de aproveitar para propor, na verdade, já que estamos aqui, que a gente assim pudesse ser até um pouco mais difundido, né? Não só para a classe da advocacia, mas para toda a sociedade, o que é permitido ou não, porque muitas vezes as pessoas se deixam envolver nas conversas desse tipo de empresa, por exemplo, e não sabem nem que podem, nem que devem, nem como fazer esse tipo de denúncia, né? Então, canais, como a Juliana está sugerindo aí, um canal de denúncia mais acessível. Ok, a gente vai para a própria sociedade, né? A gente vai preparar isso. Acontece que a própria sociedade, de certa forma, ela acaba contribuindo para que essas empresas que não têm nada a ver com a advocacia façam essa intermediação na medida em que elas aceitam, por exemplo, vamos falar aqui de um setor que a gente tem trabalhado muito, combatido muito, setor aéreo, né? Então, tá cheio de startup no Brasil. Ó, se você perdeu a mala, atrasou seu voo, perdeu o voo, vem aqui que nós resolvemos. Aí vai lá dar R$500 para a pessoa, pega o dinheiro, não precisa de advogado, pega os R$500. Só que pega uma procuração dela, entra na justiça e pede 10 mil. Aí faz um acordo por 7, deu R$500, quer dizer, a empresa fica com 6.500. Quer dizer, ela passa 10% para o consumidor. Então, ele precisa ter essa consciência. Isso precisa ser feito um trabalho de conscientização. Em relação à publicidade, a gente espera, depois de aprovar o texto, fazer uma grande cartilha nacional e passar isso para que bom. Nós vamos fazer um período aí de readaptação para que as pessoas possam aprender, porque a maioria dos advogados, sobretudo os novos advogados, eles erram não por dolo, por má conduta, eles erram porque realmente não sabem. O texto atual é cheio de frases abertas, é difícil compreender, né, o que é isso, consideração, o que é sobriedade, né? Isso também é muito subjetivo. Exato. Isso é muito subjetivo. Eu acho que até no texto atual que vai ser aprovado precisa ser um pouquinho mais especificado. Claro, a gente tentou. É difícil, né, Elisandra, conceituar, né? Isso é muito difícil, né? Mas a gente tentou, para fins de publicidade, no artigo 2º, estabelecer alguns conceitos que me parece que estão bastante claros, né? Agora, outro dia me fizeram um monte de pergunta, eu falei, gente, para as particularidades do caso concreto, não tem jeito, aí tem que ser o Tribunal de Ética para julgar aquele caso concreto, aquela particularidadezinha, né? Eu não tenho como, também num texto que se pretende ser normativo e que pretende regular de forma abstrata 1.200.000 advogados, ter resposta para tudo, né? Não dá. Né? O texto vai dar... Eu tenho uma outra dúvida aqui a respeito dos eventos. Que até, de novo, voltando aqui no artigo 3º, ele fala o seguinte, com relação à distribuição de brindes e materiais em eventos não jurídicos. Aí eu venho com essa pergunta, o que caracterizaria um evento não jurídico? Por exemplo, um escritório especializado em seguros. Ele poderia patrocinar um evento, um congresso nessa área de seguros e aí montar um stand e distribuir brindes com a logo do escritório num evento desse? Aonde que está isso? Está no inciso? No artigo 3º. No artigo 3º, deixa eu ver aqui. Tá. Fala no inciso 5. Vedado, né, sendo vedadas as condutas de distribuição de brindes, cartão de visita, panfletos, apresentações de serviços ou afins de maneira indiscriminada para não clientes em eventos não jurídicos ou locais públicos, presenciais ou virtuais. O que seriam esses eventos não jurídicos? Por exemplo, a gente deparou muito nessa caminhada pelo Brasil aí, escritórios de advocacia patrocinando campeonato de golfe, de tênis, Fenaló mesmo, que é um evento jurídico, mas tinha lá robô na porta com a marca de um escritório muito grande, né? Então, assim, ter stand, falar sobre a tua especialidade e tal em
na feira, por exemplo, que é uma feira famosa, ok, feira em congresso, Conferência Nacional da Advocacia, o cara querer falar, ok, cursos jurídicos ou conferências que você tem aí, palestrantes internacionais, né? Sem problema algum, que a gente não quer transformar a propaganda do advogado em uma mercadoria. Amanhã vai estar num jogo de futebol, patrocinando camisa. Eventos não jurídicos é isso. É tudo aquilo que foge para nós do tema central, que não tem nada a ver com o tema jurídico, né? A gente viu e no aí... caso de congressos do setor onde o escritório atua, como esse exemplo que a Lisandra trouxe, congressos do setor de seguros, o congresso é do setor. Eu acho complicado. Por quê? Porque, veja, aí vários escritórios de advocacia que atuam no setor podem instalar, né? E aí eu acho um pouquinho complicado o advogado ir para este evento, falar neste evento, né? Se dirigir ao público, ok, sem problema nenhum, cada um da sua especialidade. Dar uma palestra, tudo ele pode, né? Ali, tipo, meio que privativo dele, daquele escritório ali, eu acho que você vai para uma tentativa de captação de clientela e tal. Eu acho complicado ter stand do escritório, até porque, como eu te disse, para que você precisa de um stand? Para divulgar o teu escritório, o teu nome? Eu não sei. Eu não pensei assim objetivamente sobre isso, mas a princípio eu acho que não é legal, não. Teve uma vez que eu estava num evento que até é ligado à advocacia, mas era Law Tech Conference. E aí tinham vários estandes de escritórios de advocacia. Num evento como esse, que é para Law Tech, né, Conference, pode ter? Com o nosso business, eu não vejo problema nenhum. Agora, porque o que acontece? A gente tem que pensar aqui. Vamos lá. Aquela feira que tem todo ano, São Paulo tem todo ano, antes da pandemia, óbvio, né? Rio de Janeiro também tem de vários negócios. Vamos lá, uma feira famosa que antecedia aí a Fórmula 1 era a feira de veículos, né? Aquela feira de veículos. Aí, os advogados que atuam para montadoras, para concessionários, então vão sentindo o direito de ter stand ali dentro. Atrás de carros, de lançamento de carros, não atrás de serviço jurídico. Você entende a diferença? Então, eu acho que não. Eu acho assim, se tiver palestras sobre temas, por exemplo, eu sou tributarista. Ari, você quer falar numa palestra que vai ter numa Feira Nacional de Veículos sobre o tema para as concessionárias, para melhorar a relação deles tributária? Pô, tudo a ver. Eu vou lá falar para o empresário, então, né? Agora, tem stand... E patrocinar, porque o antigo provimento deixava bem claro que patrocínio não podia. E agora eu vi que esse aqui não comenta nada. Patrocinar, só estou patrocinando, mas aparece a logozinha. Outro dia eu vi a minha marca tá lá. Outro dia eu vi aqui no Instagram, tava lá um evento de uma área não jurídica e aí tava lá nossos patrocinadores, tinha logo de um escritório. Teve uma vez que eu estava no cinema. No final do filme vieram os patrocinadores do filme. Tinha uma logo do escritório, já vi isso. Isso pode? Eu acho que não. Pela leitura que eu faço aqui da proposta do nosso grupo de trabalho, não. Por quê? Porque o artigo 2º, que trata as definições, ele fala aqui, ó, no inciso 7º, publicidade, ele separa. Olha que legal que o grupo separou, que é publicidade ativa da passiva. Isso, ele separou. Sim. Ativa, estratégia de divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que ela não tenha buscado informações. Ou seja, é o escritório procurando o mercado e não o mercado procurando o escritório. E aí a gente vem aqui, quando a gente fala que a publicidade, no artigo 5º, a publicidade permite a utilização de anúncios pagos ou não no meio de comunicação não vedado, ele diz aqui que é na passiva, claramente. Né, nessa relação. Ele acaba vetando aqui, ó, no artigo 6º, fica vetado na publicidade ativa qualquer informação relativa à dimensão, qualidade, estrutura, assim como menção. Então, a gente separa uma e outra. Eu acredito que o patrocínio nesses eventos abertos, onde você fala para todo mundo, ele entra na ativa, e aí para mim então, patrocínio entra na publicidade ativa. Nesse tipo de evento que você colocou, né? Você vai falar para um setor que você
atua especificamente, tem know-how, tem especialização e tal, aí eu não vejo problema, tá? Mas aí tem que ser um evento que ele não precisa necessariamente ser 100% jurídico, mas você tem que estar dentro, talvez, de um painel jurídico. Eu vou dar um exemplo fácil para vocês. Eu fui como advogado, claro que eu fui como dirigente de ordem, mas aí também subliminarmente eu estava falando da minha atividade, do meu escritório. Eu fui a uma feira agropecuária. Na feira agropecuária, você tem lá, vende veículo, vende boi, vende maquinário, vende fertilizante, tudo. Sim. É isso, né? Eu não poderia estar ali Sim. patrocinando isso. Mas dentro desta feira teve painéis de debates. Teve painéis de gente sobre como melhorar a produção, outros como vender melhor o seu produto, e teve painéis jurídicos, né? Painéis jurídicos, naqueles painéis, vários temas, eu fui falar sobre fundo rural, que é aquele tributo que se discutiu no Supremo, se deveria pagar ou não, quem está no agronegócio. Então eu falei dentro de uma feira, que é um evento macro, mas num painel jurídico para empreendedores do negócio. Eu acho que patrocinar este evento, vamos chamar micro, tudo bem, porque está dentro do contexto da nossa atividade, né? Você foi convidado e tal, você vai falar, não tem problema nenhum. Agora, no macro, não, né? Por isso que eu falo da FENALO. Ah, a FENALO é feira jurídica. Mas qual que é o sentido de eu estar ali na porta com um robôzão? Que eu vi isso, eu mandei notificar o advogado. Um robô na porta lá esperando aquele público que está ali dentro. A gente precisa me parece, sabe, Lisandra e Marielle, a gente tem que compreender que a nossa publicidade tem que haver um pouquinho com o nosso conteúdo. Ela não pode ser só aquela mensagem, estou aqui. Ela tem que ter um isso. Perfeito. É porque, mais uma vez, a publicidade do advogado ela não pode seguir as mesmas regras de um comerciante, de um influenciador digital. Uma venda de produto, né? Não pode. Eu disse que tem que ter um algo mais. Por que tem que ter um algo mais? Porque eu tenho que dizer o que eu tô, qual que é a mensagem que eu quero levar. Só que eu estou aqui? Não. Eu estou comparando garrafas, né? Não é isso? Agora, falando sobre isso, é até interessante falar sobre esse tema. Nós hoje estamos tendo alguns influenciadores digitais jurídicos e blogueiros jurídicos. E eu li aqui, aí eu queria saber se enquadraria aqui, no artigo 8º, né, ele fala o seguinte, que as novas regras daqui do provimento se aplicarão à divulgação de conteúdos que, apesar de não se relacionarem ao exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe. O senhor poderia nos exemplificar que tipos de conteúdo se enquadrariam aqui e se aqui entrariam os advogados que usam o perfil, não se intitulando como advogados ali vendendo, né, a advocacia em si, mas sim como influenciadores digitais jurídicos, blogueiros jurídicos, entraria aqui? Olha, vou te dizer, primeiro, a gente vai fazer um ajuste nessa redação aí que não vai mudar a mensagem legislativa que a gente quer fazer, mas vai ter uma mudança. A ideia desse artigo 8º é para alcançar a maioria das pessoas que tem o tal perfil misto. Isso. Né? E fica sem saber o que ela está fazendo ali. Veja, o que a gente pensou, o grupo, né? Eu sou advogado. Aí, o advogado, eu tenho que seguir as regras lá do provimento da OAB. Né? Mas como é perfil misto, quando eu estou fora da advocacia, eu não preciso seguir a regra. Aí eu posso fazer alguma coisa que talvez vai me chamar tanto atenção, vai despertar tanta curiosidade, que indiretamente eu levo isso para a advocacia. Para a advocacia. Então, que é o que os blogueiros jurídicos estão fazendo, os influenciadores jurídicos, né? Eles usam como um blog pessoal. É isso. Então, a nossa conclusão eu sou advogado, tá? Então, eu sou advogado 24 horas por dia. Então, a ideia daqui é para dizer o seguinte, olha, não adianta você na tua... Vamos fazer vamos um caso bem simples para entender.
Eu sou uma advogada qualificadíssima na área de direito de família. Então, enquanto advogada, eu lá mando mensagens, eu respondo consultas e tal, e tenho lá 1.000, 2.000 seguidores. Mas, coincidentemente, eu sou uma mulher muito bonita também, né? E aí eu começo a colocar, na hora que eu não estou advogando, fotos e vídeos meus sensualizando, e de biquíni, e isso, aquilo, e aí eu consigo perceber, eu, como eu falo, agente de fiscalização da OAB, que aqui está trazendo 10 mil... doutora, aí está falhando para mim. Está falhando para você, Marielle? Está falhando um pouco a conexão. Ah, voltou. Falhou, doutora Ari. Voltou? No exemplo que o senhor estava dando, da pessoa utilizar o perfil e começar a colocar fotos mais íntimas, pessoais. Fazendo nude, sei lá, tô inventando aqui agora com vocês. Mas alguma coisa que possa, de certa forma, multiplicar o número de seguidores. Seja estratégias subliminares para poder, na verdade, despertar atenção. É isso que a gente quis mostrar. Porque você tem, sobretudo no Instagram, a possibilidade de ter um Instagram pessoal e outro profissional. Você tem isso, tem? Tranquilamente. Então, que para quem quer ter esta liberdade, faça 2, faça 3, faça 4. Para quem quer misturar, a gente está dizendo o seguinte, mesmo no pessoal, você sendo advogado, você não é advogado de 8 da manhã às 8 da noite. Você é advogado, na nossa visão, 24 horas. Então, teu comportamento no pessoal, ele vai influenciar aqui também, tá? Respondendo para você, aí é o Ari que está dizendo. Eu acho que é o caso desses influenciadores, sim. Se não... Lisandra, se eu disser que não, se eu responder essa pergunta negativamente, eu já estou dizendo como é que burla a legislação da nossa OAB. Isso. Foi uma pergunta até que fizeram para mim semana passada, no curso que eu estava concluindo da BPI, de Marketing Jurídico. Os advogados lá me fizeram essa pergunta. A gente tem vários perfis que a gente vê aí que são mistos, de advogados, que são blogueiros, influenciadores, e eles usam o perfil para ficar fazendo toda construindo uma imagem, vendem mentorias e vendem cursos online para eu ia fazer essa pergunta. E subliminarmente vendem a advocacia. Como que ficam as regras com relação a esses profissionais? A Juliana está aqui ajudando. Ela deu a ideia, que é o que a gente já falou. Tem 2 perfis. Se a pessoa quer falar assim, eu tenho outra atividade que não tem nada a ver com a advocacia, que eu consigo chamar a atenção mais do mercado e isso me gerar negócio, separa. Não tem problema nenhum. Nós, enquanto de ordem, não temos ingerência na vida pessoal das pessoas. Agora, eu não conheço um advogado que é de 8 às 8, só ele é advogado de profissão, a vida dele é ser advogado. Então, se ele quer ter outra atividade ou quer ter lá um perfil pessoal para as coisas pessoais dele, ele fazer o que ele quiser e responder pelos atos dele, só separar, né? Só separar. Agora, quando ele mantém o misto, aí a OAB precisa controlar. Não é controlar, mas é ter um mecanismo para dizer, não, porque senão fica inviável. Como é que eu fiz? Não, aquilo que eu coloquei ali, que você acha que envergonha, eu coloquei 9 da noite e eu já não estava advogado. Aí é difícil, né, Lisandra? Então, a pessoa não poderia ter o perfil como advogada não sei o quê, e aí, ali dentro daquele perfil, ficar utilizando imagens que são muito mais íntimas, denigre a advocacia, o perfil, né, a imagem dela como advogada, e ela também não poderia estar ali utilizando estratégias de marketing mais agressivo para vender outros serviços, do tipo cursos, mentorias, coaching, esse tipo de coisa. Se intitulando advogada. Eu sou especialista em família, mas eu também vendo cursos, eu vendo mentorias, e aí eu também boto aqui a minha vida pessoal para vocês. É só separar, né? É só separar. Até porque a gente está dizendo aqui que o único que nós permitimos que caminhe junto e que aí não tem problema nenhum seriam os professores, porque nós temos vários advogados que são professores, têm cursos jurídicos, né? Aí não tem problema nenhum. E aí tem tudo a ver, inclusive porque a magistratura também é permitida. Mas a maioria nem usa como advogado. Você vai ver, os professores mesmo, eles estão ali como professores, eles estão ali trazendo muita informação, muito conteúdo acadêmico, né? E aí, claro, porque são professores que constroem autoridade, porque são autoridade, como são especialistas, e aí, indiretamente,
são procurados para serem advogados, mas eles não estão ali vendendo a prática da profissão, né? É mais um perfil acadêmico. E outra coisa, para as pessoas que não gostam dessa proposta da OAB, eu falo, faz o seguinte, faz 2 perfis, acaba o problema. Se qualifica como advogado, respeita as regras da OAB ali, o outro você faz o que você quiser, não tem nada a ver com a vida da gente, né? Agora, o misto Exato. é uma opção que você faz, né? Do misto. Então, você tem alguma regra, porque eu não tenho como... As pessoas precisam compreender o seguinte, eu não posso... Ah, não, 6h30 da tarde, agora desliga aqui. Desliga o advogado, tira o terno e agora vale tudo. Não dá, né? E aí, como é que vai fazer, doutora Ari, a fiscalização com essas regras sendo aprovadas? Porque nós temos vários aí, blogueiros e influenciadores jurídicos que usam realmente, acho que até abusam um pouco do perfil para falar coisas que eu acho que não tem nada a ver. Como é que vai ser feito isso? Vocês vão já começar a notificar esses profissionais para adequarem o perfil? Vamos. Como eu disse para vocês, a gente vai tentar um vacatio legis aí nas regras de publicidade, né? Para poder dar um tempo para que as pessoas possam se adaptar ao novo texto. Nós vamos editar uma cartilha. E aí é o seguinte, todas as seccionais hoje são obrigadas a ter comissão estadual de fiscalização. O Conselho Federal pediu que todas criassem, disponibilizou um veículo para cada um para fazer fiscalização. Dotamos essa estruturação no Conselho Federal, que é a coordenação nacional, para a gente centralizar a informação e trocar experiência. E nós vamos fazer planejamento estratégico de fiscalização. Nós vamos receber e vamos notificar. Não tira, nós vamos tomar medida. Até para tirar Tem alguns até que fazem o marketing da ostentação, que outro dia vi estava dirigindo uma Ferrari. E aí ele estava falando, se você quer ser advogado igual a mim, ganhar e ter uma Ferrari em tantos anos de carreira, eu sou advogado disso, não sei o que, compra os meus cursos. E é no perfil dele, sabe, de advogado. E aí você olha aquilo e você fica assim, gente, que horror! Complicado. É complicado. Quero um beijo na A Nara. Juliana... Letícia está aqui, é corregedora da OAB do Piauí, minha querida amiga lá, secretária-geral adjunta, sempre está conosco nesse debate aí. A Juliana está fazendo uma pergunta aqui. A Juliana fez 2 perguntas. Juliana, no início da nossa conversa, a doutora Ari falou que a previsão é 18 de maio, não é isso, doutor? Isso, 18. Está na pauta já, lá do Conselho, já está pronto para votar. Vai com atualizações, Juliana. E a gente vai conversar agora com a relatora e algumas atualizações que o grupo concorda, nós vamos fazer. Outras, nós vamos levar a nossa proposta e vamos levar as divergências e aí o pleno é que vai debater, né? Eu sempre tenho dito, pessoal, vocês podem sugerir as modificações que entenderem necessárias, só não desestrutura os eixos da nossa proposta, porque aí acaba desconfigurando, né? Tem uma coisa que eu não identifiquei aqui, doutora Ari, e que era muito claro no provimento 94, a respeito das entrevistas. Que a gente sabe que no interior acontece muito, por exemplo, porque o provimento 94 falava que o advogado ele pode dar entrevistas em caráter habitual. Mas a gente sabe, e acontece também nas capitais. Mas no interior é muito mais corriqueiro. Do advogado pagar para aquela emissora e ele tá ali habitualmente, toda semana, participando de um quadro em que ele vai tirar dúvidas jurídicas. Eu explico para os meus alunos que há uma diferença entre aquele advogado que ele é contratado pela emissora, ele está ali como contratado pela emissora, ele não está fazendo uma propaganda dele, mas ele está apresentando um programa, como acontece na CNN, a gente vê vários advogados contratados para estar ali liderando os debates, ele é contratado da emissora. Mas tem aqueles que pagam para ter um quadro e eles estarem ali toda semana respondendo dúvidas da população. E eu não vi isso aqui nesse novo provimento. E aí me chamou a atenção porque na live que o senhor fez no Migalhas, que eu assisti, o senhor falou assim, o que não está expressamente proibido é permitido. Eu falei assim, será que agora isso vai ser permitido? Porque eu não vi. De jeito nenhum. Eu vou achar aqui para ti, mas é proibido, né? Isso é proibido, porque eu vou achar que claramente a gente proibiu. Na verdade, quando nós viajamos pelo Brasil, nós nos deparamos com essa preocupação de muitos advogados do interior, muitos. Aliás, teve lugares que eles disseram assim, ó, pode liberar
Instagram para quem você quiser, porque aqui no interior nem internet tem, Instagram nem chega. A Eu preocupação ouvi nossa o senhor falando isso, é. aqui não é nem a televisão, é a rádio. Rádio. A Olha, rádio. então, as entrevistas são permitidas, mas veja, aí que tá. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura global do provimento. O provimento diz que as informações veiculadas têm que ser objetivas e verdadeiras, tá no parágrafo 1º, e são de responsabilidade do advogado, inclusive se cobrar do OAB, se cobrado, pode até pedir para ele. Então, assim, ele não tem como mentir. Eu sou especialista na área tal. Amanhã nós vamos cobrar. Especialista no quê? Vamos ver. Prova para mim que você tem formação, né, profissional nessa área. Porque, veja, o que acontece no interior quando a pessoa tem uma ligação? Se eu sou advogado, por exemplo, de uma rádio ou de uma televisão, né, no interior, ou talvez uma forma de permuta com o meu serviço seja qualquer assunto você me chama. Podemos fazer isso. E aí é o seguinte, o cara vai ser especialista em direito civil, trabalhista, comercial, previdenciário, penal ou hereditário. Não existe isso, né? Então, assim, a questão da habitualidade, ela vai ficar muito mais para os tribunais de ética decidir no caso concreto. Mas a percepção vai ser mais fácil, na medida em que, se ele falar sobre direito penal numa semana, direito civil na outra, direito comercial na outra, olha, prova pra gente aqui que só tem você na cidade ou que você é especialista. Ou a gente pode notificar o canal. Escuta, tem 500 advogados na cidade, inclusive alguns que tem lá no Google Ads ou tem lá na publicidade tradicional. Ele tem informação até no exterior. Né? Brasileiro ama formação no exterior, né? Até formação no exterior. A área tal, você nunca chamou esse profissional, você chama só esse. Então a gente vai ter um mecanismo de controle, mas tem proibição de entrevista além do habitual, sim, no texto. Tá? Tá, eu vou ler com mais calma. Doutora Ari, eu queria aproveitar um ponto que o senhor tocou há pouco sobre esse período, né, que vocês pretendem dar para a advocacia se adaptar, para entender como é que fica isso em relação aos vários direcionamentos que a gente tem hoje nas diferentes seccionais. A OAB de São Paulo, há 2 semanas mais ou menos, vai fazer essa semana, eu acho, uma live sobre uma cartilha ou um e-book da publicidade na advocacia, né? No momento em que a gente está discutindo uma uniformização. Então, como é que assim vai ser? Quem vai fazer isso no São Paulo? A OAB de São Paulo. Pois essa semana no YouTube. Mas, na verdade, assim, é um compilado de artigos sobre práticas de marketing jurídico, mas tem esse material para ser lançado, enfim, e vários outros direcionamentos que a gente tem. E aí a minha pergunta é se, a partir do momento em que esse novo provimento for votado, aprovado, fica valendo o texto da cartilha que vocês vão divulgar. E todo o resto a gente descontinua. Que não tem muito sentido você fazer uma divulgação do que se tem. Já que a gente vai fazer grande transformação, não tem muito sentido você discutir hoje. Eu até não sabia disso. E o grupo de trabalho é composto pelo presidente do Tribunal de Ética de São Paulo. Ele é um dos autores intelectuais dessa redação que vocês estão vendo aqui. Então, até me surpreende essa informação que você está trazendo, porque não tem muito sentido você discutir as regras atuais. Eu confesso que eu fiquei surpresa também quando eu recebi de 2 pessoas diferentes na semana passada, as pessoas também surpresas, inclusive confundindo, achando que já eram as novas regras. Eu falei, pessoal, calma, que ainda não é. O pessoal está bem... O novo texto, aí fazer uma cartilha nacional, distribuir aí para todo mundo e tal, e aí já começar. Porque o que é separar uma coisa de outra, né? Essa publicidade vulgarizada, essa aí a gente já recebeu denúncia, já toma medida imediatamente, já notifica, porque isso aí não muda nada, né? Seja no provimento velho ou no novo, né? Essa propaganda vulgar não dá, né? Uhum. Agora, encaminhando já aqui para o fim, doutora Ari, o senhor acha que com essas novas regras a respeito do marketing jurídico,
Você acredita que as universidades, né, esse tema, ele deveria, a partir de agora, ser mais presente já dentro da formação acadêmica dos advogados para os próximos anos? Né? Na carteira, na cadeira de ética, né, nós poderíamos ter aí algumas aulas de publicidade que tem a ver tudo com ética, com comportamento, né? Acho fundamental. Marketing pessoal, né, comportamento, publicidade. A gente se forma, a gente aprende muito pouco de advocacia, a gente aprende direito, né? Teorias e direito, muito pouco de advocacia. E a advocacia é muito mais que isso. Você tem que saber se relacionar com o público, você tem que saber administrar o escritório, tem uma gestão de negócio, uma gestão de carteira, enfim. Nada disso a faculdade ensina, né? Ensina, acaba sendo depois, né? Os cursos de hoje de marketing jurídico já estão depois da faculdade, né? Já estão bem disseminados. Aqui na ESA a gente tem, eu dou para vários outros locais também. Tem muita gente hoje procurando, mas as faculdades elas ainda continuam muito obsoletas, né? Elas não têm ainda cursos voltados para marketing jurídico, gestão de escritórios. Gestão, Bom, se a gente conseguisse, né, colocar na cadeira de ética, né, a publicidade, né? Pois é, eu acho que seria algo muito importante. E doutora Ari, a Mariane tem mais uma pergunta? Eu vou... não, na verdade, queria... porque eu tenho outro Então, se eu puder fazer a última pergunta aqui, né? A gente então tá com essa expectativa aí da data do dia 18, a gente tem aqui 15 dias. O que os advogados podem fazer nesses 15 dias para ir se preparando para essa transformação, esse novo provimento que deve começar a reger a publicidade da advocacia? Fazer ler o texto, né? Eu tenho uma expectativa que se ele não for aprovado na íntegra, grande parte será, né? Essa é a minha expectativa pessoal, até porque, como eu disse para você, a gente sabe que precisa aperfeiçoar, mas o que está escrito aqui é fruto de um trabalho de quase 2 anos de viajando pelo país, de ouvindo profissionais como vocês, de ouvindo advogados. Portanto, ele está sustentado naquilo que a grande maioria quer, né? Então, o que ele pode é ler isso e ele deve contratar profissionais do marketing jurídico, né? Eu acredito que uma boa publicidade na advocacia precisa da leitura do novo provimento, mas precisa de profissionais. Não adianta ter a publicidade do meu escritório, né? O que eu digo para minha agência de publicidade, tem regras específicas de advocacia, você precisa conhecer isso. É só isso. Agora, fora disso, não sou eu que vou vir aqui para frente, né, do Instagram e vou começar a ficar gravando vídeo aleatoriamente, né? Todo mundo hoje precisa se especializar, né? O advogado ele tem que estar focado no core business, né? E aí sim, ter profissionais qualificados que possam atender e empresas de marketing voltadas para o marketing jurídico. Eu sempre falo para os meus alunos, meus clientes, existem empresas de marketing, empresas voltadas para o marketing jurídico, porque a nossa profissão ela tem especificidades que não é qualquer tipo de marketing que pode ser feito. Então, uma empresa que seja especializada em marketing jurídico é melhor para o seu escritório. E se você puder ter um profissional internamente que ainda possa estar ali assessorando o escritório, é melhor ainda, porque os advogados não entendem de marketing, não precisam entender, né? Mas perceba que a importância disso para nós está no artigo 2º, quando a gente trata de definição, a primeira que a gente faz é marketing jurídico, especialização do marketing destinadas aos profissionais da área jurídica. Eu falo para a Juliana, vocês têm que dar um busto depois para mim, porque olha, ninguém dava nem moral para isso, né? Os advogados fazem por conta própria, e o provimento está dizendo, olha, isso é uma especialização do marketing. Ele está dizendo, vá procurar um profissional qualificado. De certa forma, né, a gente diretamente mostrando a essencialidade desse tipo de profissional, né, para poder respeitar esse provimento. Então, mais do que os advogados, eu acho que os profissionais de marketing voltado para o mundo jurídico é que tem que aprender esse provimento. Muito bom, excelente. O Wilber fez uma pergunta aqui que já foi respondida, Wilbert, no início dessa live. O doutor Ari já falou a respeito da comparação da publicidade nos Estados Unidos. Então, se você chegou aqui mais para o final da live, eu peço que você assista essa live desde o início, porque a gente já vai encerrar aqui. O doutor Ari tem outro compromisso. E eu quero agradecer muito, doutor Ari,
pela sua disponibilidade. A gente já está aqui há 1h20 para discutir sobre esse tema tão relevante, de tamanha importância para a advocacia, e que até nos dirimiu já várias dúvidas, né, que eu e Marielle tínhamos. Dúvidas bem específicas que a gente já vem ouvindo, né, Lisandra? Do dos nossos clientes, que os meus nossos alunos me perguntam, que eu até tenho lá no escritório, que agora eu estou liderando nessa área de marketing também, com relação a eles, o que a gente pode fazer ou não fazer. E aí esse provimento, essa live já me respondeu várias dúvidas que eu estava tendo. Que bom. É verdade. Doutora Ari, por favor. Possa viver novos tempos aí, né? Isso. Exatamente. E eu quero aproveitar também, doutora Ari, para parabenizar você e todo o grupo de trabalho por toda essa dedicação que vocês tiveram e o cuidado que vocês estão tendo com esse tema, que é realmente muito importante, né, para a advocacia, para os escritórios e para os advogados, seja para divulgar o escritório institucionalmente ou o advogado pessoalmente, mas e parabenizar pelo resultado do trabalho. Eu sei que o texto ainda vai passar por adaptações, mas eu, quando li o texto a primeira vez, já li algumas vezes esse texto, mas a primeira vez quando eu li, eu realmente fiquei assim, muito bem impressionada, porque ficou muito mais nítido, muito mais objetivo. Isso foi a primeira impressão que eu repassei a várias pessoas, que está muito mais objetivo e dá muito mais segurança, tanto para o advogado, quanto para quem trabalha com marketing jurídico como nós, né, Lisandra? Para a gente poder ter segurança no que a gente pode propor, em ações que a gente pode desenvolver com os advogados do escritório de advocacia. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui, pelas respostas e parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu peço que vocês encaminhem uma manifestação nesse sentido aí para o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, e para os conselheiros federais. Isso é muito importante, a impressão de vocês que são profissionais da área, para que eles possam votar com esse texto, né? Porque muita gente que podia arrumar isso, podia arrumar aquilo, mas não olha o contexto geral, não olha essa escalada que a gente fez pelo país, a expectativa, sobretudo do jovem advogado nessas transformações. Então é muito bom. Seria importante vocês darem esse depoimento, ou pelas redes sociais, ou... Pode contar comigo. Podem contar com a gente aqui pela ESA do Rio de Janeiro. A gente é muito ativa nessa questão do marketing. E vamos... Nós somos profissionais desse mercado e a gente olhou o texto está objetivo, está claro. É óbvio que ele é imperfeito, né? Mas... isso, na sua essência, ele é um texto bom. Isso é importante, viu? Tá Sim, bom? Pode contar conosco. Muito obrigada, viu, doutora Ari? Obrigada, doutor. Tchau, tchau. 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 Obrigada, Marielle. Lisandra, obrigada também. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. Reforçar o convite. Próxima quinta-feira, a aula aberta. Redes sociais para advogados, já considerando todas essas questões que a gente conversou hoje, inscrições pelo site da ESA, aqui no perfil da ESA tem um link para inscrição. É a primeira aula do curso Redes Sociais para Advogados, que começa na próxima semana. Lembrando da importância do advogado conhecer mais a fundo sobre esse tema, fazer esse curso, ainda que não seja ele que vai fazer o marketing dele, mas é importante que ele saiba o que ele pode fazer, como que ele pode fazer um marketing nas redes sociais para que ele possa, então, direcionar, né, o profissional ou a agência de marketing que vai estar cuidando da publicidade do escritório sobre o que ele pode ou não pode fazer, tá? Exatamente, para ele ter segurança de que está sendo feito corretamente. A importância de ser bem direcionado, né? O que você falou, Marielle? Para que o advogado, mesmo o sócio do escritório ou o advogado que vá contratar alguém que vá operar as ações de marketing, os canais de marketing, ele tem que ter segurança de que aquilo que está sendo feito em acordo com as regras da OAB, para que ele próprio não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Então, se informar, estudar um pouco sobre marketing. Esse curso ele é bem prático, sobre o que pode ser feito nas redes sociais diante já desse novo texto que vai ser votado no dia 18. É um pontapé aí inicial importante para quem está precisando, né, trabalhar melhor o marketing digital do seu pessoal ou do escritório e poder ter essa clareza sobre o que pode e o que não pode ser feito.
Isso mesmo. Então, vamos encerrar aqui a live. Quem não assistiu Obrigada, desde o início, Elisandra. assiste novamente, porque foi muito rica. Obrigada, Maria Ellen. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.